Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que eu volto à casa, né? A minha casa, graças a Deus. E tenho o prazer da companhia dos irmãos para juntos aprendermos a palavra de Deus, que é poderosa e maravilhosa, né? Se bem que essa é a parte mais difícil, né? Apesar que pareça ser a mais fácil, mas eu acho que é a mais difícil. Das 13 aí, né, para compreensão, ela é a mais difícil. Então, dentro das minhas limitações humanas, dentro da minha pequena contribuição, eu espero trazer aqui para os irmãos uma reflexão acerca da palavra de Deus nessa manhã, né? Aqui nós iniciamos na introdução falando do trono, o livro do trono, né? Glória a Deus. A palavra trono aparece 44 vezes no Apocalipse. Só no Apocalipse aparece 44 vezes. Deixa claro que este livro, o livro do Apocalipse, é o livro do trono, né? A revelação mostra, né, a soberania, o poder de Deus em levar adiante o plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo, que era de congregar em Cristo todas as coisas. Essa é a parte mais difícil, né? Juntar em Cristo todas as coisas. Porque os irmãos lembram que quando Jesus veio, o povo de Israel o rejeitou completamente. Então, dentro do plano, estava juntar todo mundo, todas as coisas, e ele foi rejeitado ali. Eu creio que teria formas de Deus usar do poder que tinha, da autoridade que tinha, das ferramentas disponíveis, para fazer com que aquele povo lhe obedecesse e fizesse o que ele esperava. Mas não é o que encontramos lá. Não foi isso que Deus fez. Deus não quer um reino de tirania. Ele não quer um reino de absolutismo. Ele não quer que ninguém o sirva por temor, medo, por obrigação, interesse. Ele não quer que ninguém o sirva assim. Ele quer que todas as pessoas se unam a Ele. Por isso que a gente fica olhando e pensa, não, isso é fácil, né? Deus é poderoso, é o dono de todas as coisas, Ele usa do seu poder e dá uma ameaçadinha, né? Aí a criança não quer ir para a escola, você fala, pô, então você vai ficar sem um celular hoje, né? Aí a criança, não, agora então eu vou para a escola. Por quê? Porque os pais usou a ferramenta, a autoridade, o que tem disponível para manipular, né? Vamos chamar de manipular? Para manipular ele, né? Ele foi manipulado e Deus não quer manipular ninguém. Exato. Ele quer que todos o sigam. Então todo o plano, 6.000 anos de plano, é tudo para fazer uma coisa só. Congregar todas as coisas em Cristo, juntar tudo em Cristo. Só isso. Por mais complicado e diferente que seja isso, tá? Bom, aqui tem uma importância muito grande na lição, que é o seguinte, o fechamento de todas as coisas, né? Nós temos o desenvolvimento. Imagina se Jesus vem, morre na cruz, faz a obra redentora, Ele executa a obra redentora, e depois nós não vemos Ele, em seguida, assentado num trono, reinando. Não tinha nenhum sentido. Então Jesus foi derrotado, né? Se não é o fechamento de Apocalipse, nós estaríamos perdidos, nós não teríamos a esperança. Por que nutrimos a esperança? Porque sabemos que o nosso Redentor vive, sabemos que Ele vai reinar eternamente, sabemos que Ele vai assentar no trono, sabemos que Ele vai dirigir com justiça. É isso. A base do trono de Deus é a justiça. E aí nós temos a esperança. Então o Apocalipse é o fechamento, é a essência da coisa. Apesar que é muito figurativo,
simbólico, muito simbolismo, as pessoas viajam nisso. Eu não gosto muito de viajar nesses simbolismos não, viu, irmãos? As pessoas afirmam um monte de coisa, mas isso é aquilo é aquilo outro, e passam a régua e categoricamente afirma, não, ó, o chip da besta, chip, mas não está escrito chip lá na Bíblia. Não, mas tem que ser o chip. Como tem que ser o chip? Não está escrito? Então aí a gente às vezes viaja, né, com os outros, e depois vem a hora, ele cria outra coisa que não é o chip, está todo mundo esperando o chip e vem outra coisa. Porque quando Jesus veio, estava todo mundo esperando um rei, não é, pastor Juvenil? Estava esperando aquele rei coroado, né, com um monte de exército, e vai acabar com o exército romano. Aí veio um menininho deitado num coxo, pobrezinho ali. Os judeus olhavam, não, esse nós não quer não. Família pobre, filho de um carpinteiro. Não, esse não serve não. E esse era o plano de Deus. Então, se a gente fixa, se a gente viaja, a gente pode perder o time, né? Pode perder o tempo, pode perder a essência. E o nosso objetivo aqui não é explicar todas as coisas. Todas as coisas Deus vai explicar lá no final para nós, né? Aqui nós vamos entender o que dá conta, né? E vamos caminhando, né? Não é essa a regra? Tá? Se a gente ficar viajando demais, afirmando as coisas, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas sempre pode ser, né? Então, para nós é isso. Bom, o trono. Vamos fixar agora na parte do trono. Até aqui, até no final das cartas do Apocalipse, até, né, nas 7 igrejas da Ásia, João está na ilha de Patmos, está no lugar físico ali, até onde ele fora deportado. Mas depois da última mensagem, na última igreja, ele é arrebatado ao céu. Ele é levado ao céu, né? Apocalipse 4 já começa com outro tom, né? Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele está ali na ilha de Patmos e dando aquelas orientações. De repente, no 4, ele é levado ao céu, em visão, em arrebatamento de visão, né? E a primeira coisa que ele vê lá no céu é o trono. Ele vê o domínio, o trono, né? Esse trono fala de proteção, mostra poder para julgar as coisas, mostra autoridade sobre todas as coisas. Mas eu vou voltar a falar para vocês, uma autoridade diferente, uma autoridade que não se parece com a desse mundo. Sabe, o maior erro que a igreja comete em todos os tempos é imaginar que a autoridade de Deus, a autoridade celestial é parecida com a autoridade humana. E é muito longe disso. Vou mostrar para vocês na Bíblia. É muito longe disso. Não estou dizendo que eu entendi, não. Quanto mais eu estudo, menos eu entendo o assunto, na verdade. Mas é muito, eu posso afirmar categoricamente, é muito diferente, tá? A autoridade de Deus, a forma que Deus age, a forma que Deus governa, a forma que Deus domina, do que faz os homens. Porque os homens fazem com o que tem na mão, né? E Deus faz com o que tem na mão. Como Ele tem muito mais que nós, a nosso entendimento fica difícil a compreensão. Por isso que eu comecei falando para vocês que não é coisa fácil, não. Tem que orar muito para a gente entender um pouquinho disso aqui, porque isso é cifrado. Cifrado, por que Deus não abriu o jogo e colocou tudo às claras no Apocalipse? Porque Ele não quer que o inimigo saiba. E para nós, Ele quer que nós saibamos só o estritamente necessário. Ele poderia publicar tudo, mas Ele não quer. Não é assim, não é o plano dele. Tem muita coisa que o inimigo não sabe. Ele pega esse livro de Apocalipse, ele deve ficar com 300 pulgas atrás da orelha, né? Lendo esse livro de Apocalipse. Porque até os crentes ficam, né? O inimigo deve ficar quase doido tentando entender qual vai ser o próximo passo de Deus. O que Deus vai fazer? Então é compreensível que Deus não revele todas as coisas para todo mundo. E Ele falou isso na palavra. Eu não estou falando de mim mesmo, não, tá? É que eles vendo não entendam, tá? É por isso que vem na forma cifrada, na forma simbólica, tá? Ele mesmo deixou a deixa para nós. Bom, no item 1.1, fala do trono alto e sublime.
Diferente dos tronos humanos, tá? Que são transitórios, que são limitados e são falíveis. O trono de Deus é perfeito e é elevado, tá? Não corre risco. Um trono que não corre risco é diferente de um trono arriscado. Vocês concordam comigo? Porque se ele tem um risco no trono, ele pode cometer desvio para manter o trono. Por exemplo, desvio de justiça. Né? Tem histórias, eu li muita história romana, do Império Romano, li essas porcarias tudo, né? No passado. E lá, o imperador mandava matar a mãe, para ela não ser uma ameaça para o cargo dele. Os irmãos nem falam, né? Esses eram os primeiros que morriam, né? Os irmãos deles. Por quê? Porque era ameaça. Porque qualquer coisa o irmão dele estava lá pronto para sentar no lugar dele, né? Aí eu me lembro de uma história que eu li, eu ver se eu consigo reproduzir ela para vocês aqui, do perigo do trono. Chama a espada de Damocles. Damocles era um governante, né? Na verdade, ele foi governante por um dia, né? Ali tinha um reino, né, anexado à Itália, né, Sicília, naquelas ilhas lá, né? E o governante era o Dionísio, se não me engano, acho que era o Dionísio. Aí o Dionísio governava ali cheio de ostentação, né? Hoje o povo usa muito essa palavra, vou trocar a palavra do livro pela ostentação, que é característica do trono. Mas o que me chamou a atenção na espada de Damocles é que Damocles, numa brincadeira, ele propôs a Dionísio, pastor Juvenil, falou: deixa eu sentar no seu lugar por um dia, deixa eu experimentar, né? Porque ali era cheio das coisas que o mundo oferecia, e frutas, e mulheres, aquelas coisas todas. O Damocles pensou que seria moleza, né? Falou: não, eu quero sentar no seu lugar por um dia. E o Dionísio topou a brincadeira. Mas o Dionísio pegou uma crina de cavalo, um fio de cavalo, pegou uma espada afiada, amarrou no fio, na crina de cavalo, e amarrou lá em cima, no rumo do trono. Aí o Damocles sentou no trono, né? Mas ele sabia que a espada estava lá e que estava por um fio. Sabe que essa história de a vida está por um fio? Vem dessa história lá, do Império Grego, né? Da época dos gregos dominava e tal, antes do Império Romano. E aí o Damocles, pastor Juvenil, ele ficava preocupado ali, né, que a espada, né, tá todas as coisas acontecendo aqui, né, toda a ostentação aqui, mas a espada está lá, ela pode cair a qualquer momento na cabeça. O que Dionísio queria mostrar para ele é do perigo do trono transitório, da ameaça que corre o poder. O poder ameaça aquele que o tem o tempo todo. Então, o trono de Deus é um trono alto e sublime, é eterno, sempre eterno, é um trono firme, é um trono que não sofre ameaça. Mas o trono humano, ele é ameaçado o tempo todo. Dionísio queria ensinar para ele na prática, né? Perigosa aquela prática lá, mas queria ensinar para ele do perigo que o Dionísio corria. Ele falou, aí o Damocles pergunta para Dionísio: você não está vendo a espada? Eu vejo ela todo dia, meu filho. Essa espada me persegue todo dia, ou seja, o perigo de estar sentado nessa cadeira aqui, eu tenho que carregar ele todo dia. E aí o que ele faz para se livrar da espada? O que tiver a mão para fazer. Entenderam por que os tronos do mundo, eles são voláteis? Eles são falíveis? Eles são imperfeitos? Porque tem muita coisa envolvida. Qualquer autoridade no mundo tem muita coisa envolvida. E aí a pessoa tem que usar o que ele tem para se livrar da espada, porque o trono dele está por um fio, a liderança dele está por um fio. Tem muita gente querendo sentar no trono dele, tem muita gente querendo sentar na cadeira dele. Então a primeira base que nós temos é que o trono de Deus não sofre ameaça. Ninguém pode ameaçar o trono de Deus. Então essa é a grande diferença. E a Bíblia mostra a grandeza de Deus e de seu trono, afirmando que o trono de Deus está no céu. No Salmo, né? Salmo 11. Seu trono é tão alto e é tão elevado que todo o céu é seu trono.
O domínio dele se estende por toda parte. Né? Porque se nós somos dependentes do céu e o trono dele é o céu, então todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Veja, por extensão. Né? Então, ele é santo, ele domina sobre todas as nações. Então, ele é Deus de todo mundo. Ele é Deus do justo, do injusto, do crente e do não crente. Todo mundo está debaixo da mão potente de Deus. Então, ele só pensou em fazer, né? E foi, então, usado como um exemplo, né? Foi colocado. Ninguém veio com ele. Todos os outros lá foi em dúvida, né? Só de ficar em dúvida, todos eles foram condenados, entendeu? Ele não fez ação né? Ele só intentou, né? Ele quis, mas ele não fez um levante igual as pessoas pensam, não. Ele, né? No coração dele subiu a vontade de sentar no trono de Deus. E qualquer atitude com relação a isso é detectado por Deus automaticamente. E nisso ele foi achado culpado. E os anjos que ficou em dúvida se estava certo ou não, está tudo preso em prisões eternas, esperando aquele grande dia do Senhor. Porque lá não tinha espaço para imaginar fazer, né? Era diferente do nosso ambiente, né? Então, eles já foram condenados de cara, não tem jeito para eles. Bom, então, observando, para a gente entender o trono, a gente tem que olhar para Jesus, né? O que Jesus nos ensinou? Para nós olhar para ele, né? Que era o exemplo de todas as coisas. Então, nós temos duas fases de Jesus. Nós temos o Jesus servo, o Jesus humilde, o Jesus Filho de Deus, servo, que veio para servir e para morrer no nosso lugar. E temos o Jesus Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vem lá, escrito na sua coxa direita, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos essas duas versões. Mas elas, apesar de parecer diferentes, elas são muito parecidas. As duas versões são muito parecidas. Com relação ao mundo, Jesus não veio para governar, né? Aí começa no Evangelho de João, capítulo 18. Alguém pode ajudar aí com a Bíblia? Que não está nesse trecho aqui. Eu tenho que explicar um pedacinho para vocês aqui, para a gente voltar para ali. Porque eu só vou entender o trono se eu entender a forma que Jesus agiu, tá? Evangelho de João, capítulo 18, do verso 4. Eu tenho ele aqui, mas se alguém puder... Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? A quem buscais? O que é esse momento aqui? Aqui é o momento final entre o Jesus servo e o outro Jesus. Porque o ministério de Jesus, para mim, ele terminou na ceia, né? Ali, o ministério terreno, todas as coisas que ele estava executando, termina na ceia. Depois da ceia, aí já foi o processo de prisão, de julgamento e todas as coisas ali. Apesar que ainda aconteceu coisas que, né, isso que eu vou relatar aqui, aconteceu nesse momento de transição. Mas o Jesus servo terminou na ceia. Agora convém que eu seja entregue na mão dos homens, né? Então, vamos começar uma outra etapa. E aí vem aquele batalhão de gente para prender Jesus. Chegando aquele batalhão de pessoas ali, e tinha ali um líder, né, um publicano, não é publicano o nome certo, o tribuno, né, que era o líder deles, e tinha os soldados, eles estavam com armas, eles estavam com tochas, com lamparinas para iluminar, porque estava escuro já era noite, quando isso, né? Isso foi depois da ceia. Ele saiu para o Monte das Oliveiras, foi orar e tal, e aí chega a turma. E entre eles estava quem? O Judas, aquele, né, que os crentes querem ver o sangue dele, né? Estava lá junto com ele, com os soldados que vinham, né? E, entre eles, o Judas vendeu e ainda foi lá entregar a mercadoria, né? Foi junto. Mas o que aconteceu antes do famoso beijo, que eu não sei onde esse beijo enquadra, porque o beijo ficou irrelevante perto do que eu vou explicar para vocês hoje,
né? Aquele beijo do Judas, né? Vocês lembram do beijo do Judas? Traição. Isso ficou irrelevante, porque quando ele chegou junto, ele podia ter falado, é aquele ali, né? Mas ele não falou. Aí o próprio Jesus se adiantou e falou, a quem buscais? Não era Judas, não podia ter indicado? Fala, não, é aquele ali, ó, o Jesus, né? Mas que ele ficou com medo, ele deve ter ficado mais para trás, escondeu atrás de uma oliveira, porque o covarde, ele sempre fica escondendo das coisas erradas que ele faz, né? E aí Jesus se adiantou e perguntou, a quem buscais? Aí talvez um líder, um corajoso, né? Porque tem que ter coragem para conversar com Jesus, né? A Jesus de Nazaré. Aí Jesus responde, sou eu. O que acontece com eles? Cai tudo. Cai todo mundo no chão. Não ficou um em pé. Pensa, irmãos, aqueles homens levantando ali, batendo a poeira, né? Pegando as armas. Que vergonha! Eles passaram uma humilhação tremenda na frente de Jesus. Com uma palavra, Jesus desarmou todo mundo. Brá, cai todo mundo no chão. Sou eu, só isso que ele falou. Não precisou chamar exércitos, arcanjos, anjos, nada disso. Sou eu, brá, caiu todo mundo. Levanta ali, desconfiadinho. Eles não prenderam, Jesus se entregou. É isso, essa é a essência da coisa. Aí ele levanta todo mundo, Jesus pergunta de novo. Pergunta dura, agora responder isso é que não vai ser fácil, né? Porque uma palavra dele, ele já esfolou nosso nariz no chão aqui, já sujou a nossa farda, né? E agora, quem é que vai responder de novo, né? E aí Jesus se antecipa e negocia. E aí o beijo só acontece depois que Jesus estava amarrado, manietado, é capaz que o Judas chega e fala, é esse, mas agora Jesus já sujou a farda deles, já humilhou eles. E aí Jesus negociou e pediu e falou para eles, olha, deixa aí esses aí e leva a mim. O que é que acontece tá isso, hein? Vocês acham que aquele soldado ia deixar alguém sair dali? Aquele tanto de testemunha para levar para um tribunal? Eles eram acostumados. Eles queriam levar todo mundo, os discípulos, todo mundo que estava com Jesus ia preso ali naquela hora. Mas depois dessa humilhação, eles não tinham outra chance, né? Falaram, não, é o jeito não é aceitar a proposta dele, que essa aí, né? Uma conversa dele, se com uma palavra ele jogou nós no chão, se ele falar uma frase, nós vamos parar lá no Mediterrâneo, né? Onde é que vai acontecer com nós? Então, Jesus é o poderoso. E ali, ele demonstra o seu poder. Terminou o ministério de servo, agora mudou o tom, mudou a conversa. Ele ainda tinha que terminar a missão dele, mas vocês já viram que a conversa mudou, né? Com a conversa ele já derrubou todo mundo. Aí o Pedro, né, que era o mais afoito, ainda bem que não tem esses crentes afoitos mais, né? Tinha ela naquela época, né? Não tem mais não, né? Pega logo uma espada e corta a orelha de um. Jesus, opa, peraí, não terminou ainda não. Calma aí, bota a orelha de volta aí. Conserta isso aí, né? E o Pedro, não, mas peraí, ele cortou a orelha, mas porque ele errou, viu, irmãos? Ele queria cortar o pescoço, aí o cara negou lá, pegou só na orelha, né? Mas ia dar mais trabalho se pega direito ali, viu? Porque o Pedro era sanguíneo, né? Veja, essa cena aí mostra a transição entre o Jesus servo e o Jesus que vai assentar no trono. E dali ele vai ao céu, ele ascende ao céu e virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sentado num cavalo branco para governar, para dominar e de uma forma diferente. Exatamente, no lugar dele ninguém ia junto, né? Era ele que ia e pronto, acabou. Ele mataria um monte ali para ninguém ir junto, né? Se fosse o caso. Mas é claro que ninguém enfrentou, né? Nem os mais valentes que foi lá buscar ele não teve coragem, aceitou a negociação, demonstrando que ele tinha poder. Ele tinha poder e autoridade, tá? Demonstrando isso. Mas se você voltar lá em Marcos, pega aí, Montoninho, Marcos 10, 42, 43 e 43 versículos aí, acho que dá. Marcos 42 ao 44. Olha o que a gente vê no reino dele. 10, Marcos 10.
Isso, verso 42. Vê o 41 aí, que o pastor Machado acho que fica melhor o entendimento. Isso. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se ascensoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Aí a gente olha para a lição de hoje e vê um reino, né, um trono, mandando em todo mundo, autoridade, faz isso. Não é bem assim que vai acontecer. Para começar, ele só vai ser servo do Senhor aquele que quiser ser servo. Tudo que está acontecendo é para separar os que querem dos que não querem. Então não vai ser assim, que se assenhoreiam dos seus. Aí eles começam uma discussão ali entre eles, no versículo 41, que o pastor José Machado sugeriu, mas era uma discussão do modo de governar humano, né? Não, quem é que vai ser o líder? Quem é que vai ser o chefe da comissão? Quem é que vai mandar em quem? Quem é que vai sentar à sua direita? Quem é que vai sentar à sua esquerda? Quem vai ser o pastor? Quem é que vai dirigir isso? Quem é que vai se assenhorar dos outros? E aquele que, né, você quer conhecer um homem? Eu tinha um chefe na aeronáutica, um capitão, que era gente muito boa, meu amigo a vida inteira, ele foi embora antes do combinado, mas ele falava: você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ele. Se você der uma autoridade para ele, você vai saber quem ele é, realmente. Porque até lá ele esconde bem, viu? Né, como diz o caipira, ele amoita tudo, viu? Mas quando dá poder a ele, aí ele sobe nos tamancos, né? E ele sobe mostra as garras. Mostra as garras. É aí que está a diferença. Tá? E aí ele está falando, olha, entre os homens é assim, uns exercem autoridade sobre os outros, se assenhoreiam deles. E Jesus está falando, eu não vou me assenhorar de ninguém, não vai ser assim. Quem vier a mim vai vir livre e espontaneamente. Só vai entrar no céu quem quiser ir para o céu, quem entender o reino. E entender o reino é a parte mais difícil. Entender esse domínio que ele vai exercer. Não, então Jesus não vai chegar e impor, falar, não, é para fazer assim, isso é proibido, aquilo. Sabe, aqueles crentes que ainda estão no isso é proibido, aquilo não é proibido, ele está muito longe. Ele não sabe o que fala, porque Jesus nunca falou isso para ninguém. Ele mesmo disse, né? Nem por força, nem por violência. Nem por força, nem por violência. Se eu não conseguir conquistar ninguém, então a falha está em mim. Eu não entendi o reino. Eu não estou usando as armas do reino. Eu não estou lutando com o evangelho. Percebem? Então, entre vós não será assim. É o que Jesus disse. Olha, os do mundo faz assim, assim, assim. Mas entre vós não será assim. Vai ser diferente o reino. Então, mesmo Jesus servo, ele estava dando para nós uma prévia de como é que vai ser o Jesus rei. Como se não pudesse piorar, piorou. Porque depois em João, capítulo 13, né? Eu gosto, porque é fácil de gravar, 13:13, né? João 13:13, tá? Fala dele, ele fala, olha, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e com verdade eu sou. Mas como é que eu, sendo o Senhor, eu lavei os pés de vocês? Vocês estão entendendo agora o reino? Olha, Jesus, ele exerceu um ministério de servir. Ele lavou os pés e depois ele conta por quê. Olha, vocês estão me chamando de Senhor, e na verdade eu sou. Quer dizer, alguém podia negar, falar, não, isso aqui é porque ele não era Senhor, porque eu vejo umas pessoas falar umas coisas nas igrejas, falam, não, é porque Jesus ainda não está com todo o poder, não, todo o poder o Pai me deu, mas isso é lá depois, porque a hora que Deus der o poder para ele, não, ele está exercendo o poder desde aquela época, desde aquele dia que ele lavou o pé, ele estava ensinando que tipo de poder ele queria, que tipo de autoridade ele estava falando. Interessante aqui nesse último versículo, Jesus dando um exemplo aí, vocês tomam cuidado, porque quem quiser ser o primeiro, vai ser servo de todos. Vai servir os Toma outros. Cuidado com o que vocês estão querendo fazer. Exato.
E mesmo porque ser servo aqui não era nem um castigo, é a essência do reino, é um servindo ao outro. E para nossa administração humana, ser servo é quase uma abominação. Se o pastor Juvenil chegar com um copo d'água aí para dar para um obreiro, não, mas é eu que tenho que levar água para o senhor, não, mas eu quero te servir. Né? Ser servo é uma essência do reino, isso muda as coisas, muda a perspectiva. Sim, pastor. O 45, né? É o seguinte, Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Pois é, e se eu reduzir isso, porque as pessoas leem isso aí, pastor Machado, mas o que eles pensam é assim, não, mas esse aí é o Jesus servo. Aí quando ele vier como rei dos reis, aí ele vai mudar a cara, vai envermelhar o olho e vai sair, né, mandando em todo mundo. Não, ele estava aqui dando uma prévia de como vai ser o trono dele, o trono de justiça. A forma de governar dele é outra, é isso que eu estou tentando, me esforçando aqui para explicar para os irmãos. Pastor Júnior. Não vai ter parte. Opa, então pode lavar pé, o corpo inteiro, faz o que for preciso. Resgate de muitos, porque não é muitos ali, em resgate de muitos, porque não é todos que querem ele. Não é todos, justamente. Por isso que é resgate de muitos. Por isso que toda essa seleção, vocês concordam comigo que nós estamos aqui numa seleção? Todo mundo concorda com isso? Que isso aqui nada mais é do que uma seleção. Está separando, vamos ser sinceros, mano, e curto e grosso, está separando bode de ovelha. Os melhores, né? Está separando os bodes das ovelhas. Bode para um lado, ovelha para o outro. Bode para um lado, ovelha para o outro. É isso que está fazendo desde a fundação. Desde lá de trás. Por quê? Porque tem gente que simplesmente não se enquadra nesse perfil de servo. Simplesmente não dá. E aí tem que separar esse, porque ele não vai conseguir servir, ele quer ser servido. E tem uns que estão ajudando, mas tem gente que eu tenho certeza que ele não consegue. Mas ele pode mudar, Deus pode mudar ele. Mas e se ele não mudar? Se ele não mudar, ele fica fora. Ele ajuda os outros aí e não vai. Porque tem gente que ajuda os outros aí e não vai. Tem esse também, essa classe também. Deve ser a classe mais triste do mundo, né? Lá no castigo eterno, nossa, eu ajudei tanta gente e eu estou aqui. Onde eu vim parar? Por quê? Não entendi o reino, não entendi o trono, não entendi o governo, não entendi a forma de humildade, de liderança que Deus estava falando. Olha, o trono de Deus não pode ser ameaçado. Se ele não pode ser ameaçado, então ele é incorruptível. Você não pode forçar a barra com Deus. Não pode forçar Deus a te dar nada, nem autoridade, nem bênção, nem nada. Eu vejo as pessoas aí com a faca na boca, pressionando Deus, não aceito, eu determino, eu isso, eu aquilo, e engole a voz aí. Muda o tom, porque só entra lá quem tiver a disposição de servo, e a disposição de servo não combina muito com essa faca na boca, né? É contrária a esse pensamento, né? De pressionar, de manipular, sabe? Você já viu gente pressionando Deus? Nunca, não? Pessoa orando assim, pressionando, Deus, eu sou seu servo, eu sou fiel nos dízimos, eu vou na oração da manhã, eu faço isso, eu estou querendo, eu estou te pedindo com base no que eu... Aí eu vou lá no Apocalipse com ele, né? Servo inútil, cego, miserável, pobre, né? Compra colírio do céu, você não está entendendo nada, você não está vendo nada. Não entendeu? Porque é mais profundo que isso. Exato. Sobre os outros, isso. Aí é poder por, né? Só que ele não entendeu o poder, porque o outro não existia assim, né? Jesus não fazia assim. Eu estou fazendo da forma humana que eu aprendi. Então não aprendi com Jesus, eu aprendi com Saul, né? Eu aprendi com personagens bíblicos aí que foram um desastre de governo, um desastre, tá? Porque o trono de Deus, ele tem uma base,
que aí é o importante, né? O trono de justiça e de juízo, tá? Então a autoridade, esse trono não é o lugar de sentar, né? Eu fico pensando assim, a gente pensa num trono, uma cadeira que você se senta, para que a pessoa senta? Para se sentir confortável, para diminuir a pressão sobre a coluna vertebral e tudo, mas Deus não tem essas limitações humanas. Por que Deus quer descansar numa cadeira? O trono aqui está falando de autoridade, está falando de domínio, tá? A Bíblia, ao falar sobre o trono de Deus, nos revela que a justiça e o juízo são a base do seu trono. Então o trono tem que ter uma base, e a base dele, o alicerce do trono é a justiça. Isso é bom. Depende. Porque as pessoas vivem falando, mas justiça é bom. Depende. Porque se ele tiver algum interesse, ele pode querer mudar a justiça. Pelo seu próprio interesse. Não, mas isso não acontece. Será? A pessoa quer que faz justiça. O ladrão entrou na casa do vizinho, não, pega ele, mata ele, crucifica ele. Aí descobre que foi o filho dele que pulou o muro e entrou na casa do vizinho. Não, então não mata ele, não crucifica ele, não faz nada com ele. Então a mesma justiça que era para um já não é, já é para o outro. Se fosse o outro podia matar, mas como é o filho dele, agora ele quer as benéfices, né, os atalhos, ou sei lá, né, o perdão, a misericórdia. Tudo que tiver direito ele vai correr atrás, mas se fosse o filho do outro, não tem misericórdia, não roubou, fez errado, né? É uma ameaça para a sociedade. Está vendo como é que é a justiça humana? Eu estou dando só um exemplo. Podia passar o dia inteiro aqui citando exemplo para vocês do tanto que a justiça humana é corrupta, falha, defeituosa, volúvel, depende da circunstância, depende do momento, depende de uma porção de coisas. A pessoa pensa num caso, aí quando ele ouve o outro lado, ele já muda de lado, já mudou a justiça. Aí ele ouve o de cá, a argumentação do outro de cá de novo, ele muda de lado de novo. Então, a justiça humana, ela depende de muitas coisas. Mas a de Deus não, ela é baseada na justiça. E ela tem ferramentas, a justiça de Deus, tem ferramentas para agir com justiça sem ser, tá? Sem condenar o inocente. Ontem eu estava, não é por acaso, porque é o Espírito Santo de Deus que vai dirigindo a gente, né, para todas as coisas. Talvez era para mim falar isso aqui hoje, né? Ouvindo na rádio CBN, né? Eles fazendo um debate que o reconhecimento do agressor não é suficiente para uma condenação. Então, lá, eles deram muito exemplo, né? Um exemplo de um agressor sexual que leva a pessoa para um lugar ermo ali e tal. Aí depois mostra um monte de fotos na delegacia, que aquelas fotos são bem parecidas e tudo, né? E a pessoa vai, aponta e se não for ele, condenou o inocente com base numa foto. E a ciência fala que a pessoa naquela situação ali, a capacidade de avaliação, de armazenamento, né, de decorar as coisas dele fica prejudicada, então ele pode cometer uma injustiça. Quantas vezes a pessoa fala, foi ele que fez? Aí depois lá na frente, prova com DNA, com tudo que não foi, realmente estava escuro, podia não ser, mas aí, já condenou o inocente. O que eu quero dizer com isso? Que a justiça de Deus não tem essas coisas. Exato. Então, em dois aspectos. Um, que Deus é justo, né? Podemos esperar a justiça dele. Segundo, que ele tem as ferramentas adequadas para não cometer injustiça. Porque se ele for justo, mas ele não tiver as ferramentas adequadas, que é o que a gente poderia pensar do juiz, mas aquele juiz é bom, ele vai julgar com justiça. Mas e a avaliação até chegar nele? Quem foi que viu? Qual é a testemunha? Foi ele mesmo? Não foi? Todo aquele processo pode ser corrompido ali atrás. Aí chega no juiz justo, mas o processo não foi justo. Está vendo? Então tem tudo isso. Então, para pensar em Deus, a gente tem que pensar no conjunto, que Deus é o justo juiz.
isso nos leva a pensar depois da salvação. Fala, mas as pessoas têm uma discussão sobre isso. Eu acho que agora parou, né, irmã Jessi? Antigamente todo mundo ficava discutindo se vai conhecer, se não vai, lá na eternidade, porque senão depois a pessoa vai ficar com saudade daquelas pessoas que ele amava, ele vai ficar com dó daquele que foi condenado. Não, irmãos, isso não importa não. Nós vamos ter tanta noção de justiça, Deus vai mostrar as coisas tão claras para nós que nós não vamos ter dó de ninguém que foi condenado. Ninguém. Por quê? Porque nós vamos ter uma noção mais adequada da justiça. E aí sabemos que Deus agiu com justiça. Ah, mas era meu irmão, mas era mãe, mas era pai. Não importa o grau sanguíneo. Isso é só um subterfúgio humano. Lá do outro lado, nós vamos ter uma compreensão aberta, que não vamos ficar com dó de ninguém que foi condenado. Não, ele tinha que ser condenado mesmo. Não fez a vontade de Deus, né? Então, e aí fica essa discussão que eu acho absurda. Eu não discuto se vai, se não vai, se vai conhecer, se não vai. Deus vai dar um entendimento muito grande para nós, então é provável que sim. Ah, mas não tem base bíblica para falar que sim ou que não. Não importa, irmãos, é a justiça que está em voga aqui. É uma discussão que não leva a nada. Que não leva a nada. O que levaria a alguma coisa é nós discutir a justiça de Deus, o amor de Deus, né? A soberania de Deus, as ferramentas de Deus. Isso sim. Aí eu topo discutir, né? Porque é isso que faz a diferença, né? Então lá no trono, mostra lá o trono primeiro, todas as coisas com relação ao trono, né? Tudo está mostrando para João. João teve a revelação de Deus, o arrebatamento com a revelação, e ele conta o que ele viu. E o Apocalipse 4 fala, sobe aqui mostrar-te-ei, né? Um trono alto e sublime, sobe aqui, né? Porque para alcançar Deus tem que estar nas alturas, né? Também é figurado isso aí, né? E vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Aí começa pela tribulação, quer dizer, isso começa lá no trono, vem de cima para baixo. A tribulação é uma ordem de Deus, né? É uma coisa que eu acho que não tem nada disso. O que ele viu é que ele não deu conta de explicar. Veio lá um transporte celestial, brilhoso, maravilhoso, sublime. Não tinha nada no mundo para ele comparar. O que ele ia falar? Só que veio uma aeronave espacial, né, para buscar o Elias, que o que brilhava era o fogo, né? Se movia era o carro, o trem se movia com uma velocidade tremenda, e era muito brilhoso, e levou Elias para o céu. E como é que Eliseu ia explicar isso? Aí ficou simplista demais, né? E as pessoas imaginam uma coisa muito, né? E é claro que tem vários outros simbolismos ali. Eu estou só usando esse fato para os irmãos entenderem que as coisas celestiais não têm explicação humana possível, né? É por isso que eu não estou tentando explicar o reino dos céus, o trono de Deus. Eu estou mostrando para os irmãos que é muito diferente. Nós vamos ver coisa ali, ó, quando a gente pega ali e começa a ler a descrição da cidade santa, com ruas de ouro, muro de pedras preciosas, a pessoa só pensa nos elementos humanos, mas é muito mais que isso. É difícil de explicar. A glória que vai ter naquilo ali, naquelas construções ali, é difícil de explicar. É só para a gente ter uma pausinha humana aí e saber que esses elementos humanos aí é nada perto da glória que há de vir para aqueles que confiam e esperam no Senhor. Sim, mamãe. Sai correndo. Obrigado, pastor. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro
como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Pensa se você encontrar com uma coisa dessa. Um Fala cabrito desse aí, né? Uma ovelha dessa aí, né? Dá vontade de sair correndo, né? Não, o pior é o outro bicho lá, né? O outro gay lá. Que isso, pastor? Não, aquele gafanhoto lá com cabelo de mulher, com dente de leão, com rosto de homem, cabelo de mulher, né? E uma marmota dessa aí na rua, você vai sair correndo também, não vai? Já é do mal, é. Esse aqui é do bem, e você já tem vontade de correr, né? O outro lá já está, né? Já corre. Os 24 anciãos. Então, do 2.1, fala dos 24 anciãos. Também está mostrando, esses 24 anciãos aqui, mostrando uma participação, o símbolo disso é mostrar uma participação daqui no reino dele, tá? Porque tem muitas interpretações acerca disso aí, mas todas elas levam para a participação dos que viveram aqui no reino lá, tá? E a explicação mais simples é que sejam 12 apóstolos e 12 patriarcas de Israel, né, representando ali, né? Mas eu acho simplista demais. Não dá para concordar inteiramente com isso, porque ali é muito simbólico. Então, dentre as pessoas do mundo, né, Deus escolheu 24 deles, que talvez então, pode até não ser esse número, mas supomos que seja, que vão governar junto com ele, que vão ser ali os seus ministros, os seus obreiros. Ficaria simplista demais eu dizer que são os 12 patriarcas, que muitos deles fizeram, foi muita besteira, tem muita gente mais com perfil mais adequado para o cargo. Ou as 12 tribos de Israel também, né? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, né? E teve apóstolo que não teve nem expressividade suficiente. Então, todas essas explicações, elas são simplistas demais, mas elas são simbólicas, e para nós indica que há uma participação das pessoas aqui no reino lá. Alguém vai ser chamado para sentar lá. Agora, quem seja e tudo, é melhor a gente não viajar muito, porque depois a gente pensa que vai estar um no trono lá, vai estar outro, né? E isso cabe a ele, escolher os seus obreiros, a sua equipe de trabalho, né? Se é um reino que não se abala, que não sofre ameaça, e não precisa haver mudança, né? Na hora que ele escolher esses obreiros, está escolhido, né? Então, os aspirantes não, né? Se tiver algum aspirante, já perdeu logo a oportunidade ali, né? Você quer ganhar a oportunidade, tem que ser aqui, né? Porque quando chegar lá, já está escolhido, e ali não muda, né? Não vai mudar. Então, não vai ter briga de poder, é isso que eu quis dizer com essa fala, tá? Não vai ter briga de poder, um querendo sentar no lugar do outro, um querendo, né? Porque está tudo bem definido, tá? E ele mostra ali aqueles obreiros, né? Aquela equipe com coroas na cabeça, assentado em tronos também. Então, está dizendo que também tem autoridade. Então, tem um que está assentado no trono, e tem 24 que está assentado em tronos também, né? Demonstrando que aqueles que estão assentados em tronos também têm também o seu nível de autoridade. Em todas as coisas que a gente vê, tem níveis, tá? No reino do céu, apesar que é diferente a forma, né? Que o domínio é diferente, mas tem níveis, tá? Tem níveis como no exército, tá? Onde tem níveis de autoridade, cada um, né? De acordo com o critério de Deus lá, ele vai escolher e vai colocar, né? Segundo a capacidade, né? Segundo a capacidade ali, como no exército, né? Aquele que tem capacidade para governar sobre 1000, vai governar sobre 1000. Quem vai organizar 10, organiza 10. Tem gente que não tem capacidade de organizar nem meia dúzia, então não tem, né? É porque a autoridade não é para um ser maior que o outro, querer
dominar sobre o outro, é para que aquele exerça a sua capacidade para que todos trabalhem pelo reino. Então, até essa visão humana cai. Até então, Deus não interferiu na forma de pensar do homem, porque o homem que escolheu. Como é que era o governo de Deus antes do rei Saul? Como é que era o governo de Israel antes do rei Saul? Era um governo teocrático. O que é um governo teocrático? É o próprio Deus que governava. Que jeito que ele governava? Através dos seus homens lá. Ele colocava um homem que era só o porta-voz. O Samuel não governava coisa nenhuma. Quem governava era Deus, porque Deus falava as coisas para ele, faz assim, unge aquele, leva aquilo, traz aquilo. Era o Samuel que governava? Nunca governou. Quem governava era Deus. Mas aí os homens, por não entender o reino de Deus, as coisas de Deus, falam, não, nós queremos um rei. As outras nações aí, tudo tem um rei. Nós queremos ser igual a eles. Né? E aí pediram um rei. E aí Deus permitiu, porque a forma que o ser humano conhece é essa, de ficar dominando pela barganha, né? Pela ameaça, pelo poder que exerce, pelo que ele tem a oferecer, o outro não tem. Coisas desse tipo, manipulação da grossa mesmo. E foi assim que começou. Saul foi um manipulador, ele tentou matar Davi para não ameaçar o trono dele, né? E mais de uma vez. Com o do homem. Porque a justiça do homem, ela cria aquela dependência de acordo com a sua necessidade, com a sua, né, com o seu interesse, coisa desse tipo. Mas todo o governo humano foi montado em cima disso, é isso que eu queria deixar claro para vocês. E o reino de Deus não tem isso, não tem corrupção, não tem negócio de disputa, não tem nada disso. O reino é perfeito, tá? E o homem não é capaz de compreender isso, porque quando a gente olha para o reino de Deus e compara ele com o reino humano, nós cometemos uma falha gravíssima, porque não tem nada a ver. É muito distante, é muito diferente, né? Deus não governa tentando se assenhorar de ninguém. E ele falou até no nosso meio, entre vós não será assim. Se nós tivéssemos obedecido a Jesus, nós teríamos muito menos problemas nas igrejas hoje, se a gente tivesse obedecido a forma que Jesus estabeleceu. Mas aí é um querendo se assenhorar do outro, é um querendo mandar no outro, é um querendo assentar num lugar, ajudar Deus, botar a mão no carro, né? O que aconteceu com os que pôs a mão no carro? Fez isso, né? Os homens sempre cometem essa falha, né? E Deus sabe disso, mas nós sabemos que está errado. Nós sabemos que não é assim, que entre nós não deveria ser assim. Porque o reino de Deus é um reino sublime, né? Como é que está meu horário aí? Quantos? Está na hora? Para mim, 10 minutos. Tá. Então vamos lá. Bom, aí aparece lá os 4 seres viventes, né? Deixa eu só adiantar um pouquinho com os 4 seres aqui, depois eu passo para a finalização. A descrição aí desses seres que João viu no meio do trono, ao redor do trono, né, envolvidos em adoração contínua. E a questão primordial aqui é essa questão da adoração. Tá do capítulo 4 de Apocalipse, o verso 9, 8, né, por ali. Então, essa adoração aí é a coisa mais importante. Então, nós temos que aprender a adorar a Deus aqui. Porque nós vamos conseguir passar para o outro lado se nós aprendermos um mínimo da adoração. É claro que a nossa adoração ainda é muito falha, é muito pequena, mas se a gente não aprender a adorar aqui, a gente não chega lá, a gente não atravessa o rio, a gente não consegue alcançar o outro lado. Então, adorar é muito mais que cantar, meus irmãos. Adorar é exaltar Ele, aquele que está sentado sobre o trono. Como é que você faz para adorar a Deus? Coloca Ele no lugar dele, isso é adorar. Adorar é elogiar, é exaltar. Como é que a gente exalta o Criador? Outro dia eu fui pregar numa igreja, desculpe a crítica, irmãos, mas não tem outro jeito, né? Se tivesse, eu usava. Eu fui numa igreja no interior e eu tinha uma porta lateral, os irmãos me encaminharam para entrar lá. Eu nem sou pregador, não, eu fui convidado lá porque o pastor é meu amigo e tal, me convidou.
E eu estive lá. E tinha uma cantora na porta, né? E a cantora estava se preparando para entrar, e eu respirei antes de entrar, e ela estava lá conversando com a outra, falou, hoje eu vou arrebentar aqui nesse culto, né, a cantora. Hoje eu vou arrebentar. E aí eu entrei preocupado com aquela palavra, né? Arrebentar, o que ela quer dizer com arrebentar, né? E ela se arrebentou naquele culto, irmãos. O playback não funcionou, os músicos não davam conta do tom dela. Não, foi um desastre a apresentação daquela lá. Saiu então, arrebentado. Saiu arrebentado. Então, quem quiser arrebentar, arrebenta-se, né? Quem quiser ser maior que os outros, seja menor e serve de todos. Adorar é muito mais que isso, não é questão de arrebentar, é a gente apresentar algo para Deus, é a gente entrar na presença de Deus para a gente alcançar esse trono, esse lugar sublime. Sabe, a gente elogiar a Deus, exaltar Ele do jeito que Ele é pertinente. Tudo que nós temos que fazer aqui é inversão isso. de valores, né, pastor? Em vez da pessoa adorar, está querendo ser adorada. adorada. Adoração. Tem pastor assim, tem cantor assim, tem pregador assim. Muita gente querendo ser adorado. E quem é digno de toda honra e toda glória é Ele. Nós temos que exaltar é Ele. Como é que nós vamos exaltar Ele? Com a minha pregação eu tenho que dar conta de adorar. Com o meu cântico eu tenho que dar conta de adorar. Com a minha oração eu tenho que dar conta de adorar. Tem gente que a oração dele parece a oração de cigano, irmão. Só pedindo, pede. Fala, mas oração não é pedir? Não, a oração é adoração, irmãos. Pedido é só um pedacinho da oração. Pega a oração modelo lá para você ver, ele começa adorando, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Tudo é adoração, está pondo ele num lugar que ele é devido. Aí, exato. Ele sabe o que precisamos antes de nós lhe pedirmos. Aí o que é que tem de pedido naquela oração? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É genérico, o pão nosso. E isso está incluído o salário, o 13º, está incluído, tá, aquelas coisinhas, está tudo embutido nessa frase aí, é genérico só. Senhor, as minhas necessidades o Senhor supre, e deixa eu voltar para a adoração aqui, porque teu é o reino, teu é a glória, teu é o poder, é a majestade para sempre, amém. Isso é adorar. E só faz isso que está cheio do Espírito, ele que fala. Exato. Por isso que não tem crente falso. Ou ele é crente ou ele não é crente. Porque se ele não for crente, ele não dá conta de adorar. Ah, mas ele está na igreja, tem carteira de ministro no bolso, mas não dá conta de adorar. E não dá conta de adorar, não vai atravessar o rio. Porque é a adoração que faz ele flutuar no rio de Deus, viu? É a adoração. Não vai atravessar o rio. Então, na verdade, nós, né, esses seres viventes em volta do trono e toda a adoração que vinha ali de diante do trono nos dá uma prévia do que nós estamos fazendo para nos preparar para esse momento aí. Então tem o governo humano, tem a participação humana lá, né, dos que vão daqui, e tem a adoração que lá vai ser perfeita, mas aqui é imperfeita, muito imperfeita. Porque a gente vê isso na pregação, tem muitos colegas pregadores que não adoram a Deus na sua pregação. Sinto muito, ele está exaltando, é o homem, bota no homem lá em cima, e a sua benção, e ela vem de galope, e ela está chegando, e você é especial, você vale mais que um diamante, e pega a pessoa, massageia o ego, o superego, essas coisas tudo do homem, mas o próprio Deus ele não adora, porque ele não coloca ele no seu lugar devido. Então a adoração é muito mais que isso, né? A adoração é coisa sublime. Aí vem no cântico, né? Não gosto de reclamar muito do cântico, porque o pessoal às vezes fica meio nervoso comigo quando eu falo disso, mas a adoração tem que... Quando eu canto ali, irmãos, eu tenho que adorar a Deus. A música que eu estou apresentando, ela tem que ser uma adoração, ela tem que ser um momento de eu exaltar o nome do Senhor. A gente fazia isso com o cântico no passado, todo mundo... Davi escreveu salmos para isso, todos os salmos eram cantados e era para adoração. Era escrito na forma de música para adorar. Que nós possamos aprender isso. Se nós aprender isso, nós aprendemos o que é o reino, qual que é a substância, qual que é o sentido, qual que é a profundidade do reino. E aí nós conseguimos alcançar aquilo que nós precisamos, que é a presença de Deus, que é atravessar o rio de Deus, né?
cantando o hino da vitória, exaltando, adorando a Ele. Isso é independente. A gente não faz isso para agradar as pessoas. Ninguém consegue adorar a Deus para agradar os outros. Não tenta agradar o pastor Juvenil, a mim, o pastor Valtim, qualquer um não. Agrada a Deus. Procura um jeito de falar com Deus, uma forma de se chegar a Deus, com o olho lá no trono, vislumbrando o prêmio futuro. A Bíblia fala lá na galeria dos heróis da fé que Moisés abriu mão das coisas terrenas porque ele tinha em vista, né, o prêmio supremo. Ele abandonou, ele abriu mão do trono do Egito, que era o maior reino do mundo, né, para viver e sofrer as duras penas com o povo de Deus, porque ele tinha em vista a recompensa futura. Ele tinha em vista esse trono eterno, esse reino que não se corrompe, esse reino que vai durar para sempre. O reino de Davi, que perdura para sempre, é esse que nós queremos, é nele que nós queremos entrar. Amém? Vou terminar por aqui, né? Porque não dá para nós avançar, mas tinha mais umas coisinhas importantes aí, né? Sobre o trono. Mas os irmãos leiam aí a lição, né? E agora complementem, porque eu procurei trabalhar em cima dos objetivos da lição de hoje, né? Apresentar os 3 itens do objetivo da lição aí, para que a gente pudesse fazer a meditação juntos. Amém? Terminamos? Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Iraci. Amém. Graças a Deus, aprendemos da palavra de Deus, simples e sem muito rodeio. Agradecemos a Deus pelo pastor Valteir, o pastor Júnior. E quero passar o microfone para aquele que é de paz, pastor Walter Saturnino. Pastor. Isso é pastor Juvenil. Paz do Senhor para os irmãos. Diante dessa lição aqui, é uma demonstração da grandeza de Deus. O homem que pode procurar de todos os meios, estudar livros, mais livros e tal, nunca vai alcançar a perfeição completa. Ninguém. Porque o trono de Deus, aquela fala das pedras e tudo, no 3º tópico, aí fala de pedra, fala tantas coisas, isso tudo é grandeza de Deus. Quando Davi pôs no coração de fazer como diz, a catedral que está falando hoje, né, para Deus, aí disse, não, você não vai fazer não, rapaz. Eu te chamei para outra obra. Aí Davi ficou parado. O que ele fez? Lá em Crônica diz lá que a oferta que ele proclamou, que ele bateu o martelo, convidou todo mundo, só aquela oferta superou das demais ofertas que já vinha fazendo campanha. Porque ele proclamou, convocou o povo, disse, naquele dia, lá está lá em Crônicas, não sei se é a primeira, acho que é a segunda, né? Na primeira, ou no final da primeira, parece que é no final da primeira, que a segunda já começa com Salomão, né? É na final da livro de 1 Crônica. Diz que aquele dia a oferta foi tamanha que superou as demais. Pode vir lá na Bíblia. Na 2 Crônica já começa com Salomão. Então, o trono de Deus, irmãos, demonstra o poder dele, a grandeza, né? E jamais o homem vai entender as coisas. Se procurar a imitar a certas coisas, então a pessoa pode ficar, vai para lá,
Não tem mais Adalto Botelho, mas tem muitas clínicas de doido aí, viu? Não adianta. Não pode ultrapassar, não. Agora, lá já está recuperando aqueles que já está doente, né? O local dos doidos agora está no local de recuperar as pessoas que estão aqui, que está doente. Isso é verdade. Então, o trono de Deus, mãe, essa é coisa muito... A pessoa pode imaginar, comparar. Aqui, por que está falando aqui? Nessa lição fala aqui, ó, é a sequência do rei de Davi, porque a promessa foi a dada, que o seu rei não terá fim. Não terá fim. É por isso que é citado o nome de Davi. Está nessa lição aqui, está aqui. Ó. Nessa lição está aqui, o seu rei não terá fim. Então, o reino que ele reinou, o que ele fez? Então, ali, naquele momento, se eu não posso construir, mas eu vou deixar tudo pronto para o meu sucessor. E era o filho dele, Salomão. Interessante ali, irmão, que naquela escolha ali, a esposa dele teve influência muito grande. No final, que ele estava lá doente, lá já para morrer mesmo, com a morte dele, ela falou assim: como é que é? Você está morrendo, rapaz, cadê? Não apareceu nada até agora. O que ele fez? Mandou Salomão montar na mula que o pai usava. Monta naquela bula lá e proclama assim, você transferindo o poder para Salomão. Porque o irmão dele, Adonias, já estava lá de posse lá, com o falso profeta lá, insinuando nele, incentivando ele, o falso profeta lá com Adonias. E Adonias, depois que Salomão foi proclamado rei, o que ele fez? Ele foi pedir clemência. Aí foi lá, ajoelhou, e lá no altar, pegou lá, ajoelhado lá, e falou: se você for homem, você vai permanecer. Ser homem. Não tinha, falou assim: ser homem. Mandou ser homem. Se você for ser homem, você vai permanecer. Então, irmão, essas coisas, que tem muitas coisas na Bíblia que é muito difícil de entender, mas é o plano de Deus, porque Ele é a sabedoria, Ele é o poder, Ele é o governo do mundo. Então, nós podemos ver que nós estamos no ano político aí, o tanto de pula-pula, né, de um partido para o outro, de última hora, e extremo vai até dar agosto. Estava conversando com os políticos, eu disse: não, agosto é que, quer dizer, muitos deles aí, por exemplo, o Gustavo Mendanha não tem vice ainda. Em agosto. Então, daqui até lá, né, o Gustavo não tem vice, deixa eu ver, o Hugo também não tem. Eles estão trabalhando para chegar, e aí um denominador comum, que em agosto, aí, quando chegar tanto fim de ano, aí é que começa a guerra. E as coisas de Deus não é assim. Ele falou, acontece. É diferente do homem, né? A palavra dele, então, aqui é o terceiro tópico aqui, fala muito bem, dá uma sequência. E no finalzinho olhando aqui, no finalzinho aqui do 2:2, fala assim, ó: mas são também os líderes de toda a criação. Eles falam a uma só voz quando adora a Deus. Então fala, não, é a adoração, pastor. Não, todos nós estamos, então é uma só voz. E isso lá no trono, lá, todo mundo tem uma só voz. Quer dizer que não tem. E é a concordância que é uma. Você viu um quarteto, como é que eles ensaiam? As vozes dele? Por exemplo, aquele lá de Rio Verde. Ainda tem eles ainda? Tem? Você já viu o camarada que fala?
Já treinado, a voz dele soa lá no meio das outras, não mistura com a outra, eles não acordam. Então, as coisas de Deus é assim. E tinha cantor, muitos cantores na época dos reis. Tinha muitos cantores? Muitos. Muitos cantores. Tinha muitos cantores que adoravam a Deus. Asaf, por exemplo, aquela que foi a arca para a casa dele, a arca foi lá transferida dos filisteus para lá, Obed-Edom. Ele lá depois, lá não tinha nada, né? Ele foi abençoado tanto, lá ficou lá poucos meses a arca lá, ele foi muito abençoado. E depois ele foi convidado por Davi lá para o palácio. Ele foi ser o comandante, o regente das pessoas que estavam lá, na música. Obed-Edom. Ele foi convidado por Davi, ele foi o mestre dos cantores lá no palácio do rei. Deus possa abençoar nesta manhã. Já passou quase 10 minutos. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Pastor Walter aqui dando os anúncios aqui, encerramento. Pode vir aqui. Que Deus abençoe as irmãs aí que preparam a Santa Ceia. Cadê a irmã Dercília? Está preparada, aí a gente vai celebrar para o irmão Norberto, que ele geralmente ele vem na escola, à noite ele não vem. A gente vai celebrar. A Santa está preparada já. Amém, irmãos? Deus abençoe o pastor Júnior, nosso pastor presidente, a presença dos irmãos aqui. E Deus em primeiro lugar, né? Deus nunca sai do trono nessa lição, né? Aprendendo. Domínio, né? Aquela frase bem falada que nós já falou aqui, todos nós já sabemos. Os homens governam. Deus domina. Deus domina, nunca perdeu o domínio. Amém. Parabenizar as mães, né? Que estão aqui presentes. Tem muita gente que faltou hoje, creio que deve ter ficado aí já na casa das mães, né? Pastor Abis é um que foi para o interior. E eu cheguei mais tarde, vou explicar para os irmãos, eu tinha passado para o Abis, esqueci de passar para você, Aldemiro. Eu saí correndo atendendo uma cliente nossa, é colega da Jéssica, e era para mim ter atendido ontem, mas a gente saiu tarde da reunião ministerial, um pouco tarde, aí a gente foi lá agora e acabou demorando. Justificar nosso atraso aí. Que Deus continue sustentando, né, todas as mães daqui dessa igreja local, da nossa pátria e dos 5 continentes, né, engloba tudo, né? As mães merecem, né, são guerreiras, fortes, cheias de talento, né? São bonitas. Louvo a Deus pela minha mãe, e eu sei que cada um aqui louva a Deus pela mãe que tem, né? Sem elas nós não estaríamos aqui, né, pastor Toninho? Então, glória a Deus pelas mães, é um dia maravilhoso. Logo mais à noite nós estaremos aqui, vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos estar na ceia do Senhor e também celebrar esse dia das mães aí, né, com grande alegria. Vamos orar? Deus maravilhoso. Hã? Ah, tá, parabéns para mim. É mesmo, irmão, parabéns para mim, 8 de maio, né? Eu gosto de falar, mês que o sol começa a ficar alaranjado ali no Araguaia, começa a sair, o rio começa a ficar na caixa, pega muito peixe, mês das noivas, mês da mãe, e nascituro meu, 8 de maio, né, e já tive o privilégio várias vezes, né, até ministrar a escola dominical, e sendo dia das mães e à noite, que alegria, né, eu louvo a Deus pela minha vida, porque Deus tem me dado livramento, tem feito com que eu venha declinar mais e mais na presença dEle, em humildade, as minhas razões jamais vai tentar superar o que uma letra dentro da palavra de Deus, aí nós vamos aumentando um kit aí de humildade que Deus possa conservar na nossa pessoa, possa progredir, melhorar. Louva a Deus por isso. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por tudo, ó Deus amado, por essa manhã ensolarada, pela oportunidade rica de estar nessa casa, o melhor lugar do mundo. Aprender, Senhor Jesus, de Ti, que o Senhor está no trono da grandeza, da honra, da glória, da justiça, do poder, do domínio, sobre reis e reis, nações e nações, toda a extensão do universo. O Senhor é poderoso demais, ó Deus amado, para ser contrariado em seus propósitos. O Senhor é amoroso demais para ser maldoso. O Senhor é sábio demais para poder errar.
Por isso, nós estamos aqui na sua casa, pela sua grande misericórdia, que o Senhor sempre está com domínio, e o Senhor zela pelo povo que adora a Ti, ó Deus amado, declina na Tua presença. Muito obrigado pelo fôlego da vida, por essa manhã maravilhosa, pelas mães dessa igreja local, da nossa pátria, e também pelos 5 continentes, todas as mães, ó Deus amado, que sejam encorajadas, fortalecidas, ó Deus amado, cada vez mais, ó Pai. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, todos digam. Salva de palma para Jesus. Amém.